Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Quero chamar aqui o apóstolo André Ricardo, um amigo, um homem que Deus tem usado bastante para falar a palavra de Deus. Pode recebê-lo aplaudindo o Senhor. Aleluia. Esse é o cara, foi através dele que nasceu o tema Aliançados. E nós já pensamos, nosso negócio é missões, então nós somos aliançados com a grande comissão. Vamos ouvi-lo e o que Deus tem para ministrar para mim e para você através da vida dele. Ele pregou ontem, saiu 4:30 da madrugada, está viajando, viaja daqui um pouco. Eu queria que você estendesse as mãos. Nós precisamos orar para que Deus o abençoe, para que Deus o renove, para que Deus o guarde, para que Deus o proteja. Senhor, nós em nome de Jesus estendemos as tuas mãos sobre o teu servo nesta manhã, meu Deus, que tem se disposto a pregar o Evangelho, a levar a tua palavra a todos os lugares. Senhor Deus, renova o seu físico, Deus, renova por favor, Senhor, as poucas horas de sono que ele teve, Senhor, renova, Senhor, no poder do teu Espírito, Senhor, ó Deus, o físico, o emocional, o espiritual, que a tua unção venha do alto sobre ele, e que o cansaço desapareça, e que tua glória transborde através da vida dele. Pai, nós os abençoamos nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Bom dia, queridos. Paz seja convosco. Isso é lindo que Deus vai fazer nessa manhã. Eu sei que Deus já tem feito muito. Algumas notícias já vêm chegando por aí. Só que o nosso Deus é um Deus exagerado. Ele resolve fazer as estrelas, não dá para contar. E já se descobriu que nós temos 12 galáxias no universo. E uma delas não dá para contar todas as estrelas. O interessante é que a sua Bíblia diz que Deus conhece todas elas e chama cada uma pelo nome. O nosso Deus é exagerado, mas Ele tem controle dos exageros. E Ele tem um exagero para você nessa manhã, em nome de Jesus. Para remir o tempo, meu tempo não é muito longo aqui, então não vou contar a história. Se sair uma profecia na sua direção, sabe o que você vai fazer? Então vamos lá, você só vai dizer eu recebo, mas você laça ela e puxa para você. Combinado? Esses dias aí já está sendo preparado para estar lá na África também ministrando aliançados, em Moçambique e em Angola. Então nós vamos estar ministrando aí em outras nações. Mas eu gostaria que daqui que está saindo. Amém? Deus vai te abençoar muito nessa manhã. Fala, eu recebo o profético. Amém? Vamos lá. Deus vai te abençoar muito nessa manhã. Sua vida nunca mais será a mesma. O céu se move a seu favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai funcionar. Queridos, eu quero partilhar, introduzindo essa palavra, dizendo que toda vez que tem que tratar do assunto missões, eu não sou daqueles que ficam chorando. Houve uma vez, uma senhora chegou para um missionário que trabalhava junto comigo em missões e disse para ele: toda vez que eu ouço falar em missões eu choro, toda vez que eu leio sobre missões eu choro, todas as vezes que alguém vai orar por um missionário eu choro. Aí o cara que estava comigo um pouco impaciente falou: minha irmã, está na hora de você parar de chorar e fazer alguma coisa. Então, a gente precisa ser prático. Eu quero dizer que eu tenho 4 filhas, 2 delas são adotadas e 2 são biológicas. Uma é adotada por aliança, porque ela perdeu a família e nós então pegamos ela ainda adolescente, ela ficou adulta e casou-se. E é minha filha, eu tenho 2 netos.
Mas uma das minhas filhas é um marco de missões na minha história, porque eu fui missionário entre os quilombos, eu fui missionário entre os calungas, uma tribo de guerreiros da África, e vindo para o Brasil, sendo terrivelmente castigado pelos escravocratas, eles fugiram, formando um dos maiores quilombos no Brasil, na mata entre Goiás e Tocantins. E um dia eu sonhei com isso, e ao invés de ficar chorando, eu resolvi ir para lá. Só que para ir aos calungas, eu não tinha noção, eu só sonhei. A diretora do seminário falou, vai lá. E eu fui. Só que para chegar lá é facinho, eu vou te explicar aqui, você pode visitar o Calunga a qualquer hora. Você vai até Brasília, de Brasília você pega uma condução de mais ou menos 360 quilômetros para em Teresina de Goiás, uma cidade de primeira. Você passar a segunda marcha, acabou a cidade. Aí você para em Teresina, de Teresina você pega uma carona de 42 quilômetros, solta exatamente nos 42 e anda para o lado esquerdo, 36 quilômetros a pé, atravessando 5 serras, 3 rios e 5 córregos. Não tem como errar? Não tem como errar. Então, eu trabalhei com os calungas durante 4 anos e meio. Deus me enviou para Manhuaçu, mas eu trabalhei com os calungas e assim, tivemos a graça de implantar ali algumas igrejas e ver milagres naquele local. Então, assim, foi muito lindo tudo que Deus fez. Ver pessoas que para participar de um culto caminhava 45 quilômetros andando só para ir no culto. E ao todo, para um culto, tinha que andar 90 quilômetros, porque tinha volta. Sem estrada, na mata, atravessando o rio. Eu falei, gente, esse povo é mais crente que eu. E eles iam. Aí um dia ele falou, só tem que ir lá visitar a gente. Eu falei, eu vou. Só tem que ir lá visitar, eu vou. Gente, eu fui fazer uma visita lá. E eu vi que valeu a pena. Morei no meio deles, estivemos ali durante um tempo. Vou evitar de falar tanto dessa experiência, mas eu queria colocar para vocês que uma das minhas filhas, ela é calunga. Nós tivemos que adotá-la, ela ficou sem ter cuidados ali, ia morrer, nós adotamos. Hoje ela tem 18 anos de idade, é um amor, líder de célula, uma bênção e líder dos adolescentes da igreja. Então valeu a pena fazer missões e eu continuo no projeto de missões. Então eu não vou falar aqui arrastando o papo, tentando te impressionar sem antes praticar. Amém? Porque eu gosto de gente que fala do que vive. Então vamos lá. Bem, eu tenho uma experiência que eu preciso contar para vocês, de lá do Calunga. Dentre muitas, talvez 2. Mas teve uma de um calunga que converteu, chamado Tico. O Tico morava na Faina e eu morava lá no Vão de Almas. São lugares lá. O Vão das Almas, só para poder andar montado a cavalo, eu levaria uma semana e não conseguiria ir em todas as casas. A cultura calunga, na etnia, na cultura deles, você anda, uma casa é muito distante da outra. Então, para reunir, a gente deu alfabetização, a gente abriu um posto de saúde lá, eu sou agente de saúde da Cruz Vermelha, então fizemos prevenção de enfermidades, enfim, mas o principal objetivo era a igreja. Para entrar com a igreja, a gente teve que entrar com educação e saúde. Implantamos 3 igrejas ali, para a glória de Deus. Mas o interessante é que um calunga, o filho dele foi mordido por uma víbora, por uma cobra. Ele estava muito distante da gente, muito longe, era do outro lado. Gastava-se o dia inteiro de caminhada para chegar onde estávamos. E ele então, quando o filho dele foi ofendido por aquela víbora, ele levou para a cidade. E quando chegou na cidade, muito pequenininha a cidade do outro lado da mata, e aí ele passando na porta de uma igreja, ele parou na igreja. Ele falou, estou levando meu filho, ele está muito mal, já estava com íngua, já estava com febre, muita coisa, ele estava ruim. E aí o pastor pegou o menino, se ajoelhou e orou, meu Deus, o Senhor pode curar essa criança. O Senhor pode curar esse menino, Pai. Em nome de Jesus, o menino abriu os olhos, o pastor passou um pano nele lá para poder tirar o suor, e o menino foi melhorando, sem tomar soro, o menino ficou curado. Ele voltou para lá feliz e eu não conhecia. Eu fui
menino, né, dos 10 anos, brincando com os colegas, de repente dá um grito, uma outra cobra havia mordido ele também. E aí aquela aflição, aquela luta, aquela guerra, ele pega o menino, só que para levar o menino tinha que levar em estado de repouso. Quem sabe alguém que é mordido por cobra não pode ficar em movimento prolifera. Então em estado de repouso tentaram levar 12 horas até chegar na estrada. 12 horas. Chegando lá, ele vai de novo direto do pastor. O pastor pega o menino e ora novamente. Deus, o Senhor é poderoso, entra com a sua cura, entra com o teu sangue, faz um milagre na vida dessa criança. E o menino ficou bom novamente. Só que o pastor, incomodado, falou: olha, se aconteceu qualquer coisa com esse menino, você já aprendeu como é que faz? Ele falou: já. Então você vai orar por ele lá se acontecer qualquer coisa. Não é só com ele não, com a sua família toda, hein? E o Tico voltou. Só que aí estavam lá capinando, e no meio da capina, dias depois, o menino foi novamente ofendido por uma cobra. O mesmo, gente, 3 vezes. Isso foi o marco da conversão do pai dele. 3 vezes. Muita cobra na região. Na verdade, é gente que invadiu o território delas, né? E aí o que acontece? O Tico, quando estava preparando para sair, ele parou de joelhos e falou: não, o pastor falou para eu poder orar. E o menino estava desfigurado já. E ele orou: meu Deus, eu vou fazer a oração igual o pastor fez. E fez a oração, e Deus curou o menino. Foi a primeira oração que ele fez, foi a da cura do próprio filho. E ele soube que tinha uma igreja no meio dos Calungas, 45 quilômetros de onde ele estava. E ele então veio com o menino dele caminhando, saiu escuro de madrugada, chegou lá perto da hora do culto, a gente estava preparando tudo para o culto. Ele chega, eu falo: Tico, você veio de longe? Foi 45 quilômetros. Eu falei: descansa. Eu falei: não, eu tenho que rodar chamando o povo aqui para o culto. E foi, e ele deu testemunho, e um monte de gente converteu. Abrimos uma igreja lá do outro lado, por causa do resultado da cura do tio. Porque ele entendeu que o filho dele não estava sendo mordido por uma cobra, sabe, natural, era uma serpente espiritual. E Deus ali deu cura para aquela criança, e a família toda foi salva, e muita gente foi salva naquele local. Então, teve um dia que eu estava lá pregando e cultuando, e aí de repente no Calunga tem uma mania assim, na cultura deles, tem que atravessar alguns rios. Então quando alguém chama, fala: seu André, e grita. Então eu não respondo oi, nada disso, a gente dá um grito: é sinal, já estou indo, espera aí que eu já vou. E geralmente isso é feito para atravessar o rio. Na mata, enfim, lá eles todos andam armados com faca, garrucha, espingarda, não tem lei, entendeu? E quando eles brigam, eu já atendi tanta gente lá esfaqueada. E nesse dia de madrugada alguém estava me chamando, uma voz grossa: seu André, seu André. E eu acordei e pensei: a gente fica torcendo para não ser nada, né? Aí a minha esposa, quando gritou de novo, falou: amor, tem alguém te chamando. Ela também ouviu. Eu saí com a lanterna no meio da mata, porque eu pensei: alguém deve estar ferido, esfaqueado, e não está conseguindo chegar até aqui. Eu vou lá. Peguei o kit de primeiro socorro e fui na direção, andei, procurei tudo, comecei a chamar, só que antes eu respondi: eu disse: não, espera que eu já vou. E eu não achei a pessoa. Não achei, gente. Fui para a casa a casa mais próxima na mata, era a casa do líder da comunidade, o Albertino. Ele não estava em casa com os filhos mais velhos, e a mulher dele veio com uma lamparina, porque lá não tem luz elétrica nem água encanada. E a primeira privada de lá fui eu que fiz, e estreiei. Vocês tinham que rir de mim, né? Oh, meu Deus. E aí, quando eu fui na direção da casa deles, que era distante de onde veio o som, região, eu falei: mas nós não ouvimos não, a nossa casa é mais perto dessa mata aí do que a sua. Eu falei:
pois é, mas alguém me chamou, e parecendo que precisou de socorro, e eu vim. Eu falei, não, ninguém chamou não. De repente essa mulher começou a chorar. As filhas dela começaram a chorar também. Eu falei, por que vocês estão chorando? Ele falou, seu André, é porque aqui tem um espírito do mato. E toda pessoa que responde ao espírito do mato, o senhor falou? Eu falei, respondi. E ela perguntou, ele parou de chamar? Parou. Oh meu Deus! E começou a chorar. Irmãos, eu vi como é alguém fazendo o meu velório. Ela estava fazendo o meu velório, chorando pela minha morte, eu ali olhando ela. E ela chorando. Eu falei, gente, o que é isso? Ela falou, nossa, André, ninguém que respondeu o espírito do mato viveu até hoje. No nosso histórico todo de Calunga, todos morreram. Eu falei, mas como assim? Ele falou, isso é um espírito que anda no mato. E quando ele chama a pessoa pelo nome, a pessoa respondeu, essa pessoa morre em 7 dias. Você entendeu o choro dela? Aí eu fui fazer uma sondagem e realmente morreram. Todos, do nada, aconteceu algo, cobra mordeu, alguma coisa aconteceu, as pessoas morreram em 7 dias. Eu falei, pronto Deus, agora é o desafio. Só que antes disso, eu vendo ela chorar, eu falei assim, você tem ido nos cultos, não tem? Ela falou, tenho. Pois então deixa eu te falar um versículo que está na Bíblia. Aquela Bíblia sagrada que eu leio para vocês e prego, diz assim, maior é o que está em mim do que o que está no mato. Maior é o que está em mim do que o que está no mato. E eu consolei ela com essas palavras e fui. Nesse período tinha um gavião comendo os pintinhos lá, gente. Eu cuidava de uma galinha lá, dos pintinhos, para poder comer uma coisinha diferente. Eu não podia ficar plantando e pescando, eu tinha que cuidar da igreja, da saúde e educação do pessoal. E aí esse gavião estava comendo os pintinhos. Eu peguei uma arma. Pois é, e acertei ele. Aí, eles quando ouviram o barulho, veio alguns calungas, porque lá é tudo muito distante. Eles vieram e perguntaram, dona Nilda, minha esposa. Ela falou, oi. Eu falei, o seu André tá bem? Pensando, morreu. Aí eu falei, tô aqui, cara, tô legal. Eu falei, graças a Deus. Só que eles falaram, que barulho foi esse? Eu falei, não, eu matei um pinhém. O senhor matou um pinhém? Pinhém é o nome do gaviãozinho que eles têm lá. Eu falei, matei. Ah, meu Deus, pronto, agora pronto. Eu falei, por quê? Ele falou, quem mata o pinhém tem um tempo de azar. Você já tem 7 dias para morrer, ainda vai ter dia azarado nos finais do tempo aí. Eu falei, gente, o que é isso? O diabo tá furioso mesmo. Gente, eles passavam lá em casa só para ver se eu estava vivo. No dia do culto estava lotado para ver. Eles pensaram que era... Irmãos, e pela primeira vez o espírito do mato não conseguiu matar alguém, porque o maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o povo foi reconhecendo que o Senhor é Deus, Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que comisiona é aquele que capacita. Amém? Então tem diversas experiências, mas eu não vou ficar falando de todas elas. Eu preciso te dar uma palavra. Quem quer receber a palavra? Olha, se você veio aqui de bobeira, você vai sair daqui cheio da unção. Se você já era alguém empenhado na obra de missões, fazendo a obra, você vai fazer com mais excelência ainda. E se você falou assim, eu vou lá, às vezes Deus me chama. Aí eu vou te dizer, será que Ele não vai chamar? Porque tem gente que espera o chamado de Deus, as estrelinhas fazendo uma setinha apontando com o nome dela, né? Eu vou contar para vocês uma história da Bíblia. Abra sua Bíblia, Isaías, capítulo de número 41, versículo de número 14.
Firma bem o corpo aí para não cair da cadeira. E vai. Eu vou ser breve nisso, para a gente poder caminhar aqui numa unção. Ali fora depois você pode adquirir o material, né? Esse kit aqui está sendo passado a R$50, mas eu vou fazer uma promoção para vocês a R$30. São 4 trabalhos, são 3 DVDs de mensagem de aliança e um CD com canções e uma faixa, uma palavra minha. Esse livro aqui já está chegando perto de 100 mil exemplares vendidos sobre aliança. Quem já tem dele? É bom? Prestou para alguma coisa? Então compre outro e dê de presente. E o pessoal que não tem, adquire porque vale a pena, tá? Detalhe que esse material me dá condições de imprimir e fazer mais. E esse aqui é o lançamento, tem menos de um mês que foi lançado, mas infelizmente já esgotou. Foi lançar e esgotou tudo. Aí agora é só a segunda edição. Quem quiser, só guardar uma coisinha. Abriu? Isaías capítulo 41, verso 14 diz assim: mas eu sou verme e não homem. Perdão. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Porque às vezes a gente se sente tão pequeno e incapaz de fazer as coisas de Deus, de fazer a obra de Deus. Mas peraí, você é só ferramenta, quem faz é Ele. E às vezes um pouquinho que você sabe é muito para quem não sabe nada. Permita Deus te usar. Amém? Só que quando Deus usa esse termo, não temas, ó vermezinho de Jacó, Ele não está se referindo à lombriga. Aquele macarrãozinho que seu filho volta do banheiro com ele na mão. Mamãe, macarrão, mamãe. Macarrão. E o macarrão mexendo. Não é que... não é verminose. Esse verme não se resolve com mebendazol. Esse vermezinho aqui não está falando disso. Esse vermezinho aqui é um invertebrado na época. Que eu vou ler, não precisa abrir não. Mas o Salmo de número 22, verso 6 diz assim: mas eu sou verme e não homem. Esse salmo é um salmo messiânico. É como se Jesus estivesse falando: mas eu sou verme e não homem, ó próprio dos homens, desprezado do povo. Salmo 22, 6, Jesus se coloca como verme. E no Isaías 41, 14, ele chama o seu povo de bichinho, de vermezinho, de Jacó. Caramba, senhor. O que é isso? Será que ele está se diminuindo muito? Não. A principal lição disso é a riqueza que está por trás, e você vai saber agora. Quem quer receber? Esse verme aqui é uma lagarta, que existia ali na região de África, Ásia e Europa, naquele pedaço. E essa lagarta, ela tinha uma propriedade. Essa lagarta, ela cumpria o ciclo de vida. E quando ela estava para botar seus ovos, ela buscava um carvalho, o tronco de um carvalho, e fincava suas pequenas garras naquele tronco, prendia-se nele e colocava os ovos por baixo do seu corpo, que já estava preso no carvalho. E ela morria ali. Essa lagarta, esse verme aí, ela prendia o corpo, colocava os ovos e morria. Mas esse ciclo de vida é interessante, porque os ovinhos dela eram chocados pelo corpo dela que morreu. E depois então, os bichinhos, chamados vermezinhos, saíam. Quando saíam do corpo, eles iam crescer, atingir a idade adulta, e depois iam ter que fazer a mesma coisa para que eles mantivessem a espécie. Quem entendeu? Eu sei que não entendeu, mas tudo bem. Aí, o que acontece?
esse vermezinho, essa lagarta, ela morria para os filhotes viverem. A morte dela gerava vida. A morte dela gerava vida. Quem entendeu? Se ela não morresse, se ela decidisse viver, ela interromperia o ciclo de vida. Se ela decidisse permanecer viva, ela não deixaria vida para os que vêm. Quem já ouviu o termo escarlate e carmesim? Por toda a Bíblia está o nome escarlate e carmesim. São cores. No nosso dicionário, vermelho muito vivo. Todo vermelho que é muito vivo é chamado de escarlate e carmesim. Todo o tabernáculo estava cheio, desde o lugar santo dos santos até o átrio, tinha a cor carmesim. E querido, isso está por toda a Bíblia. Mas, atenção, uma outra riqueza dessa lagarta, uma propriedade dela, é que ela ficava presa ao tronco, e os homens de toda aquela região, não somente dos hebreus, mas toda a região, quando os ovinhos saíam, os bichinhos saíam, os vermezinhos saíam, eles colhiam o corpo da lagarta, arrancavam do tronco, tiravam do madeiro o tronco da lagarta, e com o corpo da lagarta, e com o corpo dela, eles faziam tinta vermelha. Toda a tinta vermelha da antiguidade saía dessa lagarta. O nome carmesim é resultado dessa lagartinha. O nome escarlate vem dela. Só que a tinta dela era tão forte que Isaías capítulo 1, no verso 19, ali quando fala da graça, diz: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, ainda que sejam assim como a escarlate, se tornarão como a branca lã e como a neve. Sabe o que quer dizer ali? É uma expressão muito forte, porque uma vez que aquela tintura, uma vez tingido por aquela lagarta, nunca mais saía. Só o poder de Deus para tirar. Quem está entendendo? Então, se eu estivesse ali, por exemplo, e esfregasse aquela lagarta aqui, querido, não ia sair mais. Eles tingiam com uma lagarta, eles tingiam uma quantidade muito grande de tecido, porque ela tinha uma pigmentação muito forte no vermelho, muito vivo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? E aí, o negócio era tão conhecido que todo o tabernáculo era feito com isso. Quando os espiões de Josué entraram em Jericó, Raabe salvou eles, e eles falaram: olha, eu vou fazer uma aliança com vocês. Você quer sua família salva? Quer? Então, ó, tem 3 coisas que você precisa fazer, Raabe. Ela diga quais. Primeiro, traga todo o pessoal que você quer salvar para sua casa. Quem não estiver aqui vai morrer. Segundo, não denuncie a nossa missão. E você tem uma missão. Nós estamos aqui porque nós somos aliançados com a grande comissão. Não denuncie a nossa missão. Terceiro, essa corda escarlate, essa corda vermelho muito vivo, que você nos faz descer, não tire ela da janela, porque vai ser por essa corda vermelha que a gente vai identificar a casa da aliança.